Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, né? Todas as pazes aí que muitas pessoas nos assistem. E que Deus te abençoe. Mais um dia para falarmos da palavra de Deus. Iremos ler um versículo onde fala sobre o reino de Deus ser conquistado ou tomado por força e violência. Um texto difícil de interpretação. Um dos textos difíceis, esse é mais um de muito difícil de interpretação. Mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós vamos entender. E não vai ser difícil entender. Né? O reino de Deus é buscado com violência, com esforço. No final da pregação estaremos orando por você. Não se esqueça que Deus é maior que os seus problemas. Deus é o Deus do milagre. Amém? Amém. Feliz aniversário, aniversariantes da semana. Que Deus te abençoe, né, te dê muitos anos de vida. E parabéns. Muito importante. Lê para mim Mateus 11. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. Diz, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Não é fácil interpretar esse versículo. Já começa com a preposição desde. Estudamos. O que é a preposição desde? A preposição desde é o mesmo que logo depois. Ou depois. A gente pensa, desde João Batista, pode a gente presta atenção, pode ser, você pensa que pode ser antes de João Batista. Eu até pensava isso. Porque não era pela ação do Espírito Santo, era um esforço. Mas o que ele quer dizer não é isso. Então, quer dizer, o sinônimo da preposição desde é logo depois. Então, quer dizer, logo depois de João Batista, né, o reino de Deus se faz violência nos reinos dos céus e pela força se apodera dele. E a palavra violência pode ser traduzida por quebrando uma barreira. A questão da tradução, ela dificulta um pouco às vezes. Por violência. Porque quando eu falo violência, o que você imagina? Alguém pega alguém à força e obriga ele a fazer alguma coisa. É ou não é? Então o reino do céu, a pessoa vai obrigar, vai lá, violência, chutar e dar tiro, né? E a gente pensa isso, mas não é. Essa palavra violência, essa violência quer dizer quebra de uma barreira. Né? Mesmo na palavra grega, ela vai ser esforço, uma violência, uma coisa que você faz. Então, é esse sentido mesmo. Né? Que a gente, nessas horas de estudar, a gente tem que dar uma pesquisada. Escrevendo de uma maneira mais fácil de compreender, fica. Então, a gente fez uma tradução própria, porque todas as traduções ficavam um pouco difíceis de entender. Né? Mas não estou fugindo da Bíblia, não se assuste. Põe para mim aí, pus aí, fácil, Mateus 11:12, lê para mim. Depois de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado quebrando uma barreira, e os que se esforçam tomam posse dele. É a mesma coisa. Então, depois de João Batista, o reino dos céus é buscado quebrando uma barreira, uma violência, um esforço. E são os que se esforçam, que quebram essa barreira, são os que conseguem entrar no reino dos céus. Né? Perguntamos. Estou fazendo uma pergunta. Por quê? Depois de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado quebrando uma barreira e os que se esforçam tomam posse dele. Por quê? É o que a gente, vai no decorrer da pregação e nós vamos entender. O tema nosso é violência e esforço para pertencer ao reino dos céus. Vamos falar junto? Violência e esforço para pertencer ao reino dos céus. Um texto semelhante a esse texto vai estar lá em Lucas 16:16. Lê para nós. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado
o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Pois é, a gente quando leia de supetão assim, fala, não, talvez eu estou interpretando errado. Aí você vem, Lucas 16:16 vai dizer a mesma coisa, né? Diz assim, e todo homem que emprega forças para entrar nele. Há uma quebra de barreira, há uma força que você tem que ter. Não é assim. Tá certo que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça, não é a ação do Espírito, mas essa força, nós vamos ver que força é essa. Lê para mim Mateus 3. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Não pus aí, né? Mateus 3, 5. Só tem. Esqueci de pôr aqui. No seu não pus, não? Depois? Mateus 3, 5. Segundo Albert Barnes, eu estou lendo o jeito que escreve, não sei, estou pondo. Provavelmente o ministério de João Batista durou mais de um ano. Não durou mais de um ano. Eu quis fazer o nome do teólogo para dizer que ele está dizendo, né? Albert disse que o ministério de João talvez não durou mais que um ano. O de Jesus foi 3 anos, ele foi percussor. Então, antes de um ano de Jesus começar seu ministério, ou 6 meses, ele começou a pregar ali no Jordão, no deserto da Judéia. As pessoas iam até João Batista com uma violência como a daqueles que tomam uma cidade. Houve um rompimento de regra, uma violência, um esforço, uma quebra de barreira. As pessoas iam ao seu ambiente e iam até o deserto encontrar com João Batista à procura do reino de Deus. Então se faz violência. Então, quer dizer, até chegar o que João Batista pregava? O reino de Deus está próximo. As pessoas iam até João. E já houve uma quebra de barreira. Eles saíam do seu ambiente até o deserto escutar João. Porque começa aí. Né? Os autores vão dar essa interpretação também. Então, a pessoa que, para sair da sua casa, ir até uma igreja, ouvir a palavra de Deus, ou ligar a internet para escutar uma música ou coisa de Deus, ele está quebrando uma barreira. Porque você liga, tem 1000 coisas para você fazer, 1000 notícias para você ver, 1000 coisas do WhatsApp, 1000 coisas do Instagram e coisas assim, que eu nem tenho isso, mas que tira você desse foco, mas você não. Você quebra, não, eu vou ver a palavra, eu vou ler a Bíblia. Em um ano eu vou ler, em 2 anos, todo dia eu vou ler um versículo, eu vou tirar um tempo para orar. Você tem que quebrar uma barreira, assim foram as pessoas. Os pecadores teriam acesso ao reino do céu. Lê para mim Mateus 21. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe ele, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21, 31. Quer dizer, diante entra primeiro do que vocês. Esse texto é uma parábola de Jesus, onde um pai pede ajuda a 2 filhos. Um diz que iria e não foi. Para lembrar dessa parábola? E o outro falou que não iria e foi. O que diz que iria e não foi, representa os judeus, que se dizem povo de Deus, mas recusaram Jesus. Nós somos de Deus, nós vamos, nós precisamos. Mas na hora deles ir aceitar Jesus, eles recusaram. São aquelas pessoas que vão à igreja, tudo, mas na hora de aceitar Jesus mesmo, na hora de se tornar cristão, tem uma vida ele recua. São aqueles que dizem, não, sim. E tem outros, né? O que diz que não iria e foi, representa todos os excluídos que a princípio não criam em Jesus, mas depois creram. Há pessoas que você não vê a possibilidade deles se converter. Às vezes é prostituto, às vezes é drogado, às vezes é depravado, alcoólico, tudo defeito você pode achar na pessoa. Não, esse pessoa está longe do caminho de Deus. E ele se converte e está no caminho de Deus. Aquele que a princípio diz, não, minha vida não é de Deus. E ele depois diz, não, eu vou seguir a Cristo. Né? São essas duas coisas.
cobradores de impostos, né? Eram aqueles que cobravam os impostos a favor do governo romano. E as prostitutas eram os mais desprezados pela sociedade da época. Tanto é que vai usar esse exemplo, não é? Em Mateus. Mateus vai usar muito esse exemplo. Então, quem é uma pessoa discriminada era cobrador de impostos. Odiado. E as prostitutas desprezadas. E Jesus disse, mas se eles se arrependessem e aceitassem Jesus, eles iriam para o céu primeiro que os judeus, dos que primeiro se dizem religiosos. Eu gosto muito quando a gente vai em casa de recuperação, e o pessoal é muito empolgado, não é? É uma fé. Eles ouvem a música, sentem a música. A gente porque já foram drogados, vieram da sarjeta, sem esperança, eles encontraram esperança em Cristo. E aquela satisfação de estar arrumadinho, cheirosinho, na presença de Deus e louvando a Deus, aquilo é uma satisfação medonha. E a gente fica assim, poxa, eu não tenho essa empolgação. Muitas vezes nós pensamos assim. Porque foram aqueles que não eram para ser e foram. Porque aqueles que disseram ao princípio não, mas depois resolveram ir. Houve um rompimento de regra, uma violência, um esforço, uma quebra de barreira. Quando um pecador se converte, há festa no céu, porque é uma coisa extraordinária, não é uma coisa comum. Você faz uma festa quando é aniversário, uma ocasião especial. É uma coisa especial. Porque houve uma quebra, Jesus veio para isso. O que era somente para os judeus, agora é também para os excluídos, nós estrangeiros também. Esse é o Evangelho. Salvação dos gentios. Leia João 1 para mim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Jesus veio para os judeus, para salvar os judeus através de Jesus. Está claro aí no texto. Mas eles recusaram, não aceitaram Jesus como o Messias de Deus, o que devia vir. Eles queriam que viesse um Messias para a nação de Israel, não para todo mundo. Negaram. Hoje, esta salvação pertence a todos, tanto judeu como estrangeiros. Todos que aceitam Jesus, tanto judeu como estrangeiro, se tornam filhos de Deus. Isso é muito importante, ser filho de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos ser filhos de Deus, crendo em Jesus, participando da igreja de Cristo. Houve um rompimento de regra, uma violência, um esforço, uma quebra de barreira. A salvação é para todos. Você é também um filho de Deus através de Jesus. Você não era povo escolhido, era a nação de Israel. Jesus quebrou essa barreira. Não é mais, é quem crê em mim. Isso foi uma grande dificuldade para os judeus que se converteram, porque eles queriam continuar obedecendo aquelas regras do judaísmo, e há igrejas ainda que obedecem. Mas houve um rompimento. Mas Jesus vai dizer assim, sobre Jesus nós dizemos assim, lê para mim Efésios 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 13 e 14. Amém. Esse texto, ele é maravilhoso. Eu lembro de uma pessoa que gostava muito dos números, e falava assim, os números eu acho muito bonitos. Eu acho bonitas as palavras. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é extraordinário, é emocionante. Porque diz assim, pelo sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, o muro da separação foi derrubado ali, o véu se rasgou.
Jesus é o máximo de nós cristãos. O marco é Jesus. Não existe outro fundamento a não ser Jesus. E disse, e Jesus trouxe a paz entre todas as nações. Nós vamos ver que o judeu ortodoxo ele não mistura com as pessoas. Ele nem te cumprimenta. Ele nem toca em você. O que é essa separação? Mas o cristão não, nós tocamos em todo mundo. Se você é uma pessoa que crê em Cristo, lá na Europa, na África e nós aqui na América, nós somos irmãos, quebrou essa barreira, que eu tenho me tornar de uma nação ou uma pessoa assim. Basta crermos em Cristo. As denominações que tentaram criar essa barreira, tentam. Eu creio em Cristo, mas sou da denominação tal, eu não comunico com você. Não existe isso. Isso o ser humano criou isso. Há um teólogo que diz que Deus criou a igreja e o demônio criou as denominações. E eu conversando com uma pessoa, e quando eu falei isso, eu falei assim, nossa, eu vou levar uma pancada agora. Por que eu fui falar isso? E ela diz assim, eu concordo com você, ele está certo esse teólogo. Assustei. Certo? Ele falou, está certo. Eu frequento uma igreja e faço campanha em outra, e não acho erro nenhum. Foi ótimo. Você não é Jesus Cristo é o principal. Você achou melhor uma atividade, pode ir. Você não pode esquecer que Jesus Cristo é o que quebra a barreira. E diz assim, e todos pertencem ao reino de Deus, o reino dos céus, ou ao Evangelho. Houve um rompimento de regra, uma violência, um esforço, uma quebra de barreira. Há uma esperança para você. Faça o esforço de aceitar Jesus e as barreiras serão quebradas. Sejam quaisquer barreiras. Quais são suas barreiras? Vício, incredulidade, você não crê. Infidelidade, você é uma pessoa que não consegue ser fiel a nada. Não importa. Há muitas barreiras. Há muitas barreiras. Eu conheço pessoas, por incrível que pareça, que falam assim, eu não quero aceitar Jesus porque eu gosto muito de dançar. Já ouvi isso. Não foi só uma vez, não. Eu falei, gente... Eu falava que não queria voltar para a igreja. Por causa disso? Temos um exemplo aqui próximo. Né? Não, isso é barreiras que você tem que quebrar. E a Bíblia também não proíbe, não. Pode pôr uma música evangélica lá e dançar à vontade. Chama o marido, vamos cantar lá. Qual uma música que dá para cantar, dançar junto aí evangélico? Pode dançar, a Bíblia não tem nada contra. Né? A dança fazia parte do ritual judaico, até hoje eles dançam. Diferente, né? Não é forró. É separado, as mulheres usam lenço, mas dançam. Né? Então a gente sempre vai criar uma barreira, eu não quero aceitar Jesus por causa disso, ou eu não acredito. Nós temos que quebrar essa barreira, é uma violência isso é uma quebra de barreira, quebrar um muro. Você não quebra um muro pacificamente. Eu vou quebrar um muro. Cai, amor. Eu tenho que dar uma pancada nele. Se possível, usar até uma reta escavadeira, uma marreta. É um processo de quebrar a barreira. Né? É essa violência, claro. Faça um esforço em crer em Jesus e as barreiras serão quebradas. E você fará parte do reino de Deus. Reino dos céus, para a parte do Evangelho. Essa esperança maior que nós temos. Lê a conclusão para mim, por favor. O reino dos céus é tomado por esforço, porque para o excluído ou não judeu pertencer, ele é necessário quebrar a barreira de impedimento através da fé em Jesus. Amém. Conclusão disso tudo aí. É preciso quebrar essa barreira, e Jesus aqui quebra através do seu sangue na cruz. Houve em minha parte um esforço para crer e obedecer a Jesus? Existe essa parte de mim que eu tenho procurado seguir a Jesus, fazer os seus ensinamentos? Barreira onde me impedia pertencer a Cristo, ao reino dos céus, foi quebrada? A barreira que me impedia de pertencer ao reino dos céus foi quebrada? Eu tenho que pensar isso aí. Será que essa barreira foi quebrada? Eu tenho buscado de Deus, eu tenho priorizado o reino dos céus? Ou existe ainda uma barreira aí que é o seriado, o futebol e tantas outras coisas?
as fofocas da internet. Isso tem sido uma barreira? Precisa ser quebrada. Né? O Evangelho é renúncia, o Evangelho é prioridade. Que Deus nos abençoe. Vamos falar a oração repetida? Pus ela aí. Eu parei e vocês farão depois de mim. Pai de amor. Pai de amor. Obrigado por me fazer esforçar. Obrigado por me fazer esforçar. Para chegar até Jesus. Para chegar até Jesus. Que quebrou a barreira de separação. Que quebrou a barreira de separação. E eu pertenço ao reino dos céus. E eu pertenço ao reino dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim. Lê para mim. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15:7. Faça o esforço de crer nas promessas de Jesus. Quebre as barreiras. Permaneça em Jesus. Obedeça os seus ensinamentos. E a barreira da separação, que são os seus problemas, serão quebradas. E peça o que quiser. Peça a Deus Pai, em nome de Jesus, o que você está precisando. Qual é a sua dor? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu problema? Jesus fará por você o que você está precisando. Jesus quer quebrar essa barreira. Esforce apenas de ter fé, de pedir e confiar. Que a barreira de Jesus quebrará. Aquilo que você estiver precisando. Deus é o Deus do milagre, não há nada difícil para Ele. Tudo que pedimos com fé em oração receberemos. Jesus sempre dizia, eu sempre digo essas palavras. Ele sempre dizia à pessoa, vá em paz, a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé. Então vamos encher o coração de fé e crer em Deus, que Ele vai responder as nossas orações. Vamos orar, quero orar por você. Senhor Deus, Pai querido, Tu sabes o problema de cada um, Senhor, onde preocupa, aonde causa dor. Ô Senhor, onde causa, Senhor, muita angústia. Nós confiamos, ô Senhor, no Teu milagre. Ô Senhor, quebra essa barreira, ô Senhor, tirado a nossa paz. Quebra essa barreira, ô Senhor, que tem tirado o nosso sossego. Senhor, na área da saúde, ô Senhor, os que estão doentes, os que estão em estado terminal, aqueles que perderam alguém, Senhor, conforme. Na área da família, Senhor, as crianças, os velhos, os jovens, abençoa, Senhor. Na área financeira, abre as portas de emprego, que as pessoas paguem as suas contas. Ô Senhor, as famílias, Senhor, tem misericórdia das famílias. Ô Senhor, onde precisa de um milagre, Senhor, onde precisa de uma bênção, Senhor, venha, Senhor, ao encontro. Seja qual for o problema, Senhor, porque Tu és um Deus do milagre, Senhor. E que nós possamos crer em Jesus, Senhor, aquele que morreu para nos salvar, que é a maior esperança. Que todos conheçam Jesus. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. E vamos para eu pus aí. Porque o Pai Nosso quando a gente vai orar ao Pai Nosso, é uma grande dificuldade em orar ao Pai Nosso. Tanto no meu trabalho como aqui as pessoas. Porque tem várias traduções. Um fala dívida, outro fala nossa ofensa. Dai-nos, ou dai-nos, outro fala nos dá. Então, assim, né, eu achei o que mais lido, mais falado, para a gente orar todo mundo junto. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Que Jesus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Que Deus ouça as suas orações daquilo que você precisa e aceite Jesus. Amém? Fique em paz.